A guerra civil da Síria atualmente conta com 500 mil mortos e mais de 11 milhões de refugiados. Ela se iniciou no ano de 2011 devido à repressão do governo da Síria, comandado pela família al-Assad diante aos protestos populares. A Síria é comandada pela família al-Assad desde os anos 70, através de um regime ditatorial. E durante o governo de Hafez al-Assad, vem aumentando a revolta do povo devido a vários casos de corrupção e falta de liberdade política do povo. Porém, tomou outras proporções durante a Primavera Árabe de 2010, onde os protestantes ganharam força por todo o país, porém tudo de forma pacífica, e acabaram recebendo uma resposta agressiva e violenta do governo, provocando uma maior revolta no povo. À medida que a repressão do governo aumentava, a população começou a formar grupos de resistência e acabaram se transformando em milícias armadas que começaram a atacar o governo a fim de expulsá-los do poder. Assim, grupos rebeldes opostos ao governo formaram o Exército Livre da Síria, também chamado de ELS. Houve negociações a fim de não transformar essa briga em uma guerra civil, porém não obteve sucesso. Uma das características da ELS era que eles se autoproclamavam um grupo secular, ou seja, um grupo sem vínculo religioso e, portanto, eram considerados representantes da ala moderada da oposição. Porém, o ELS não foi o único grupo de oposição a se formar. Outros grupos, como a Frente Fateh al-Sham, acabou se formando. Eles são considerados um grupo extremista jihadista de orientação sunita e que por um período foi aliado ao grupo terrorista da Al-Qaeda. A partir do ano de 2014, o grupo terrorista do Estado Islâmico entrou na guerra, e eles lutavam contra todas as forças presentes na Síria e tinham o intuito de conquistar o território e obter a soberania total do país. Agora, na parte da influência estrangeira, vários países entraram no conflito. Primeiramente, os Estados Unidos, que ajudou a ELS através do apoio financeiro. A partir do momento em que o Estado Islâmico entrou na guerra, os Estados Unidos acabou entrando de maneira mais agressiva. Outro país que também apoia a ELS é a Turquia, que era completamente contra a milícia curda formada no norte da Síria. Por outro lado, a Rússia atuou na disputa como aliada do governo de Bashar al-Assad, e foi ela quem impediu que a ONU aplicasse sanções sobre o governo de al-Assad e quem enviou exércitos para a Síria. Outro país que auxiliou al-Assad foi o Irã, através de investimentos de tropas armadas e de dinheiro. Além dos países citados, inúmeros outros atuaram neste conflito de forma direta ou indireta, como o exemplo Arábia Saudita e o Reino Unido. Tendo em vista os aspectos observados, a Guerra Civil da Síria foi um dos maiores desastres humanitários dentre os últimos anos, e demonstra a crueldade que o ser humano pode ter, tendo em vista que a guerra já conta com mais de 500 mil mortos, além de mais 11 milhões de refugiados. A guerra ainda não teve um fim, e o futuro do país ainda é incerto. Em meio a esse conflito, voluntários da organização Capacetes Brancos têm o objetivo de atuar como defesa civil da Síria, além da defesa civil do governo, com tratamentos de urgência, ambulância, primeiros socorros, busca de desaparecidos e assistência médica. A ONG foi criada em 2013, na Turquia, por James Lemonsier, ex-oficial do governo britânico que começou a treinar os primeiros defensores civis na Turquia. Porém, para o governo da Síria e da Rússia, o grupo é uma fraude, que atua de forma parcial, inventando fatos em função apenas do interesse da opositor frente ao Nusra, braço direito da Al-Qaeda. Para eles, a ONG não passa de uma motivadora de combates para destruir o atual regime sírio. O Tibete fica na parte ocidental da China e constitui uma das regiões autônomas da República Popular Chinesa. O Tibete foi um país independente no século XII, quando se incorporou à China. Depois de uma invasão mongol, as relações entre China e Tibete ficaram ainda mais conturbadas com o passar dos séculos. Com os tibetanos recuperando sua autonomia e os líderes religiosos assumindo o poder do Estado, passando a ser controlado pela dinastia Qing, que instaurou a teocracia no Tibete. Em 1912, a dinastia Qing perdeu o poder e o Tibete ganhou novamente independência, passando a ser governado por líderes locais. No entanto, em 1950, a China voltou a assumir o controle.
o que fez com que os tibetanos se rebelassem contra os chineses em 1959, mas infelizmente os tibetanos foram derrotados. Em 1965, o Tibete tornou-se uma região autônoma da China. Xinjiang é uma província chinesa que liga a China à Ásia Central. Essa é uma região onde a China alternou períodos de domínio e de retirada, e a relação entre a China e essa província nunca foi das melhores. Xinjiang não é uma região etnicamente nem culturalmente chinesa. A China é basicamente de uma etnia chamada Han, que é ligada ao budismo e ao confucionismo, sendo uma parcela da China não religiosa desde a Revolução Comunista. E na região de Xinjiang vive um outro grupo, da etnia uigur. É um povo muçulmano ligado à família dos povos túrquicos. Os povos túrquicos, apesar de geralmente serem remetidos apenas à Turquia, é um povo que se espalhou por toda a Ásia e a Europa, onde nesse mapa a região verde maior é a que compreende a região de Xinjiang. A China conquistou Xinjiang e tenta manter essa população sob o controle, porém o separatismo é muito forte nessa região. E esse separatismo é muito perigoso para a China porque leva embora território que tem recursos naturais, mercado e pessoas que pagam impostos. Além disso, Xinjiang também faz parte de um projeto chamado Nova Rota da Seda, que é um grande corredor comercial que a China vem formando aos poucos para poder se integrar ao Oriente Médio e à Europa. Portanto, Xinjiang é uma região muito importante. Porém, por conta dos uigures possuírem uma cultura e uma religião diferentes da etnia Han, há atrito. Os manifestantes separatistas são vistos como terroristas por se oporem ao governo chinês. E chamar os islâmicos de terroristas ficou muito mais fácil por conta da intolerância religiosa, que se fortaleceu após o ataque das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Após esses ataques, a China ainda se aproveitou para acusar os uigures de envolvimento com o grupo terrorista Al-Qaeda, alegando que eles estariam sendo treinados e doutrinados por militantes islâmicos no Afeganistão. Porém, há poucas evidências que confirmem essas informações. E em Xinjiang, o terrorismo é usado como justificativa para que o governo chinês intervenha com severas medidas. Surgiu uma denúncia de que a China, na tentativa de abafar esse separatismo, criou centros de reeducação para uigures. Esses campos de detenção já são chamados de campos de concentração pelo Ocidente. Esses campos abrigam cerca de 15 mil islâmicos e fazem com que os prisioneiros reneguem sua cultura e sua religião, de forma a apagar essa cultura e diminuir a resistência. O governo tem refutado acusações de que as pessoas estejam sendo mantidas em campos de internação e sendo forçadas a jurar lealdade ao presidente chinês, mas admite que extremistas religiosos estão sendo mantidos em centros de reeducação na região. Um estudo conduzido pelo Instituto Australiano de Política Estratégica também levantou outra denúncia dizendo que o governo chinês está destruindo mesquitas em Xinjiang. Através de imagens de satélite, esse estudo estima que 65% das mesquitas da província já foram destruídas ou danificadas. Taiwan, também conhecida como a Formosa, é uma ilha localizada na Ásia, mais especificamente na costa sudeste da China. Quase toda a população de Taiwan é chinesa de origem Han, com raízes no sudeste da China, sendo geralmente chamados de taiwaneses. A versão de chinês que essas pessoas falam é baseada no dialeto taiwanês. Hoje em dia, a economia de Taiwan é fortemente baseada na indústria, no comércio e nos serviços. A agricultura contribui com apenas 2% da renda. A pesca e a piscicultura também são importantes. Durante a segunda metade do século XX, Taiwan desenvolveu uma das economias líderes da Ásia. A base deixou de ser agricultura e passou a ser industrializada. Um grande número de produtos eletrônicos, roupas e itens foram fabricados e exportados por Taiwan. A renda e o padrão de vida da maioria das pessoas melhoraram bastante após o comércio com os tigres asiáticos. O início do conflito entre Taiwan e China ocorreu em 1949, com a Revolução Chinesa, na qual o Partido Comunista Chinês assumiu o poder na China e estabeleceu uma política socialista na região. Como uma consequência, ocorre uma ruptura política e territorial.
Os opositores, chamados de KMT, foram de exilar em Taiwan, fazendo uma divisão de proporção continental. A China, que era governada por partido comunista, e a ilha de Taiwan, que tinha como modo de produção capitalismo e sendo administrado pelo partido KMT. Na mesma época, a questão política no mundo se dividia entre capitalismo e socialismo. Com isso, Taiwan consegue apoio em outros países capitalistas, como os Estados Unidos e o Japão. É considerado pela China como uma república rebelde, ou seja, que faz parte do seu território, mas que desenvolve de uma maneira diferente. Já Taiwan se considera como um país independente e que não faz parte do território chinês. A parceria política e militar de Taiwan com os Estados Unidos fez com que ela se disputasse economicamente e fosse conhecida como um dos países do Tigre Asiático, como já foi comentado, que alavancou o seu crescimento econômico, né? Com o crescimento da economia chinesa nos dias atuais, Taiwan se associou economicamente com a China, porém politicamente é contestável. Em relação mundial, 15 países reconhecem Taiwan como independente e 47 países, incluindo o Brasil, mantêm relações extraoficiais com Taiwan.